Fala galera, canal Davi Tavares aqui. Bora falar de Páscoa. Nós estamos aqui no domingo da Páscoa e eu queria falar um pouco com vocês a respeito do sentido principal da Páscoa, que muitos de nós, mesmo na igreja, negligenciamos. Você já parou para pensar o que significa Páscoa? Páscoa, em primeiro lugar, significa passagem. Mas quando foi que esse ritual da comemoração da Páscoa ela teve a sua origem? Quando você vai ler Êxodo capítulo 12, você percebe ali a instituição da festa da Páscoa. E a palavra de Deus ela vai nos ensinar que a última praga, a 10ª praga, seria liberada sobre os egípcios. E essa praga era a praga onde o anjo da morte iria passar, iria matar todos os primogênitos dos egípcios. E esse mesmo anjo da morte ele passaria também no meio do povo de Israel. Mas para que o povo de Israel não fosse atingido pela morte do anjo da morte, foi necessário que eles seguissem algumas dicas, alguns conselhos que Deus falou por intermédio de Moisés. Eu quero dizer para você que foi no meio desse ambiente de guerra espiritual, nesse ambiente de passagem da escravidão para a liberdade, da escravidão para a caminhada em direção à terra prometida. Foi ali que foi instituída a primeira festa da Páscoa do povo de Israel. E o que representa isso? Em primeiro lugar, a ordem que Deus deu para Moisés foi que cada família, em cada casa e em cada porta da casa de cada israelita fosse manchada com o sangue de um cordeiro sem mácula e um cordeiro sem defeito. E todas as vezes que o anjo da morte ele passasse pelo meio do povo de Israel, ao ver a marca do sangue do cordeiro imaculado na porta da casa daquela família, aquele anjo não iria atingir, não iria levar a morte para dentro daquela família. E aqui nós aprendemos que a primeira Páscoa ela teve o significado que através do sangue do cordeiro nós recebemos proteção do alto. Através do sangue do cordeiro nós estamos livres da morte, nós estamos livres da condenação que vai recair sobre todos aqueles que negarem esse sangue. Mas eu quero dizer para você, queridos, que tudo aquilo que você lê no Antigo Testamento é uma sombra do que haveria de vir. Eu quero dizer para você que aquele cordeiro sem mácula, aquele sangue na verga da porta da casa de cada israelita, representa o sangue do cordeiro imaculado, o único ser humano que nasceu e viveu 33 anos na terra sem pecado. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Supremo. Quero dizer para você que Jesus Cristo e o sacrifício de Cristo representa o sangue dele, que foi derramado ao meu favor e ao seu favor. E você pode dizer para mim, Davi, mas eu creio em Cristo Jesus. Não basta apenas você crer. Você percebe que na primeira Páscoa de Israel, eles tiveram algumas atitudes. A primeira atitude não foi apenas a atitude de crer. Primeiro, eles creram em Deus. Eles creram que o sangue do Cordeiro iria protegê-los. Em segundo lugar, eles obedeceram a ordem e o mandamento do Cordeiro. Eu quero dizer para você que não basta apenas você crer que Cristo é o Cordeiro. É necessário que você entregue a sua vida para Ele. É necessário que você creia no íntimo do seu coração que Ele morreu e que Ele ressuscitou. E a partir daí, você precisa aceitá-lo como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero dizer para você que Páscoa significa passagem. E aquele povo só saiu da escravidão porque eles creram na promessa, porque eles creram no mandamento do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que nós vivemos em uma época no qual nós vemos uma Páscoa totalmente paganizada. Nós vemos símbolos que foram inventados nessa nova Páscoa, nessa Páscoa paganizada para tentar encobrir o significado principal. E o significado principal, meus queridos, o significado principal da Páscoa é que o Cordeiro Supremo, Cristo Jesus, ele sofreu e ele morreu. E mesmo sem pecado, mesmo sendo imaculado, mesmo não tendo nenhum defeito, ele carregou sobre si a condenação que pertencia a mim, a condenação que pertencia a você. E mesmo sem que eu merecesse, mesmo sem você merecer, ele nos amou de forma incondicional. E ele morreu em um tipo de morte que era a morte
mais humilhante que havia naquela época. Apenas os piores criminosos eram condenados à morte por crucificação. E quando nós vamos ler o Evangelho de Cristo, você percebe que quando as multidões, quando os escribas, os religiosos da época tentaram apresentar Jesus como criminoso ao governador Pôncio Pilatos e ao rei Herodes, você percebe que tanto Herodes como Pilatos, eles não encontraram em Jesus crime nenhum. Eles mesmos não queriam condenar aquele homem inocente. Mas você percebe que Jesus, ele estava ali com um propósito de nos salvar, para que através do seu sangue nós recebêssemos a proteção do alto, para que através do seu sangue nós nos tornássemos livres do pecado, livres da nossa cobiça, livres das prisões da nossa alma, para que nós encontrássemos a vida nele. E você percebe que Jesus ele estava tão disposto a ser esse cordeiro, a pagar esse preço, que diante de todas as acusações, diante de todos os açoites e afrontas que ele sofreu naqueles dias, você percebe que Jesus ele foi como ovelha muda diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca, ele não tentou se defender. Ele foi como um cordeiro para o matadouro. Eu quero dizer para você algo: não permita com que essa falsa Páscoa, essa Páscoa paganizada que você vê no mundo de hoje, venha encobrir aquilo que é mais importante. A decisão mais importante que qualquer ser humano pode tomar nessa vida é se entregar o cordeiro, é aceitar o sangue do cordeiro na porta do seu coração, na porta da sua casa, dentro da sua família. Eu queria desejar para você uma feliz Páscoa. Reflita nessa pequena mensagem e compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas do seu íntimo, do seu convívio social que não conhecem o verdadeiro sentido da Páscoa, que estão comprando ovo de Páscoa, que acreditam no coelho da Páscoa. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que essa mensagem ela pode mudar a vida dessa pessoa. Eu quero terminar esse vídeo com uma certa passagem de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Não é o desejo de Cristo e não é o desejo de Deus me condenar e lhe condenar, mas todo aquele que nega o sangue do Cordeiro, esse está sem proteção. Foi por isso que naquele dia, no meio do povo do Egito, todos os primogênitos do Egito morreram. Todos eles perderam a vida, porque em nenhuma daquelas casas do povo do Egito havia a marca do sangue do Cordeiro. Mas eu quero dizer para você que todo aquele que recebe Jesus como Senhor de sua vida, que crê no fundo do seu coração que ele morreu e ressuscitou, nesse o inimigo não pode tocar. Sobre a vida desse, o juízo de Deus não vai recair, porque ele creu, porque ele foi batizado e porque ele reconheceu que Jesus é Senhor. Deus o abençoe.